Muito bom dia, tudo bem? Talvez boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento você vai estar ouvindo esse áudio, mas eu quero, com a sua permissão, conduzir você por um caminho onde a gente vai encontrar alguns tesouros que você já tem e que são muito valiosos, mas que talvez você não esteja dando a eles o devido valor. E eu quero te conduzir por esse caminho porque, ao entrar e andar nesse caminho, eu me senti muito abençoado, próspero, rico. Rico de uma riqueza que o dinheiro não compra, mas, ao mesmo tempo, rico de uma riqueza que pode se transformar naquela riqueza que compra as coisas que a gente quer aqui nessa terra. É por isso que eu estou fazendo esse áudio. É porque eu percebi uma riqueza da qual pessoas ricas falam a respeito. E quando eu falo de pessoas ricas, você pode imaginar pessoas ricas de dinheiro? Sim, pessoas ricas de dinheiro falam a respeito de uma determinada riqueza que as pessoas pobres, que não têm dinheiro, têm pouco dinheiro. Na verdade, o pobre que não tem dinheiro, eu tô pensando aqui, muitas das vezes até mesmo o mendigo tem dinheiro, nem que seja 10 centavos, 5 centavos. Enfim, eu quero falar que a riqueza, ela não é só a abundância de dinheiro. E muitas pessoas pensam que riqueza, quando a gente fala a palavra riqueza, as pessoas pensam no dinheiro. Não, o dinheiro é consequência de uma riqueza que vem antes. E é sobre essa riqueza que vem antes que eu quero falar. É sobre esse tesouro que você já tem, está escondido em você. Talvez você já tenha percebido. E vamos lá. Quero falar sobre essa prosperidade que já está acessível. E quando eu falo de prosperidade, eu falo dessa capacidade de crescimento. Prosperidade, crescimento, vida, a vida que está viva. Eu vou contextualizar para você por que eu estou fazendo esse áudio. Recentemente eu tenho lidado com algumas pessoas. Como uma boa história, sou Boaz Almeida, estou numa terça-feira de carnaval do ano de 2026, sentado numa pedra no quintal da casa da minha mãe, olhando o tantão de plantas que ela tem espalhado por aqui. Ontem, aproveitando a segunda-feira de carnaval, feriado, minha mãe deu um trato no quintal, cuidando de algumas plantas que houve uns certos dias que ficaram chovendo bastante. E a chuva fez com que os matos crescessem, as plantas crescessem, e o jardim dela ficou meio desorganizado, porque ela não mexeu nele durante os dias de chuva. Então ela fez uma capinha em alguns lugares, retirando o matinho de um lugar, plantando outros no outro canto, enfim, ela remodelou o jardim dela. E daí eu vim sentar aqui, no lugar do jardim, para admirar o céu, que está absurdamente lindo, está maravilhoso. Em alguns lugares tem pouquíssima nuvem. E tem um coqueiro aqui, tem mais árvores, e eu gosto de ver o contraste das folhas com o céu e admirar a natureza, contemplar a natureza. Agora que é de manhã ainda, são 7h44 da manhã. O dia ainda está um pouco silencioso. Tem um cachorro latindo aqui ou ali. Tem uns passarinhos cantando. Tem uma cigarra em algum lugar. Som de alguns vizinhos conversando na casa deles, de longe. Enfim, um clima urbano, familiar, doméstico. Vida natural. E quando eu vim para o quintal, que eu olhei o céu e eu percebi absurdamente lindo, eu me dei conta do quanto é rico essa capacidade que o ser humano tem de olhar e observar as coisas. Como que é maravilhoso poder admirar a beleza das coisas que são como são. Como é bonito, como é gostoso, como é próspero, como é rico. Olhar e ver. Olhar e perceber. Daí eu me dei conta de que algumas pessoas têm problema de visão, elas não conseguem enxergar direito. Algumas pessoas nem a visão em si têm no corpo. Elas não enxergam, são pessoas cegas, têm deficiência visual. Me perdoe se eu for um pouco prolixo. É que eu estou sendo absurdamente espontâneo
sem roteiro. Eu só tenho uma ideia que eu quero compartilhar com você. Eu só tenho uma energia, uma porção de vida que eu quero compartilhar com você. Então, abri o áudio do gravador, estou gravando, estou falando como se você estivesse aqui comigo. E eu percebi que olhar e ver e observar e perceber é muito rico. Como eu disse, eu estou aqui sentado numa pedra no quintal, olhando o tanto de diversidade que minha mãe trouxe para esse pedacinho de chão. Se eu for contar quantas plantas tem ao alcance dos meus olhos, quantas espécies diferentes, num raio de 5 metros quadrados aqui ao meu redor, tem para mais de 30, sem exagero nenhum, tem bem mais de 30. E isso me faz perceber o quanto que a vida é próspera, o quanto que dentro da criação do Todo-Poderoso aqui na Terra, ele não teve o trabalho apenas de criar uma árvore, ele criou centenas de espécies de árvores, centenas de espécies de plantas, ervas, plantas frutíferas. Existem centenas de tipos de frutas, de flores. Quando você vai observar a natureza pela ciência da botânica, que estuda as plantas, são milhares de espécies. E quando eu olho para o chão, com um pouco mais de atenção, eu percebo algumas formigas. Outro dia eu percebi 3 tipos de formiga diferentes num pequeno pedaço de chão. E tem insetos. Tem abelhas que vêm por aqui polinizar as flores. E eu percebi outro dia 2 tipos de abelha diferentes. Talvez venha mais. Tem moscas diferentes que aparecem por aqui. A riqueza da natureza, a prosperidade, a abundância, que quase que é incalculável. De vez em quando eu leio uns artigos científicos, vejo uma notícia de algum cientista que descobriu uma nova espécie de fungo, de bactéria, de flor, de planta, enfim, de micro-organismo. A riqueza da natureza é tão absurda, tão exuberante. Deus é tão próspero, Deus é tão criativo. Ele nos permite ter acesso a essa riqueza toda por meio do nosso olhar. Quando a gente abre os olhos e olha a natureza que está ao nosso redor, quando a gente olha as coisas que estão vivas, quando a gente olha o céu, a dinâmica do céu, das nuvens, das estrelas, quando a gente para meditar, para contemplar as coisas que existem, que estão vivas, que se movem, a forma como as coisas se organizam. Quando a gente estuda na escola, eu estou lembrando aqui da 4ª, 5ª série, se eu não me engano, onde na aula de geografia a professora estava falando sobre o formato das nuvens, cirros, nimbus, cúmulos. Eu acabei decorando. Também eu sou um cabeçudo que assimila muito fácil o conhecimento. E ela estava explicando que cada nuvem no céu demonstra como está a situação atmosférica daquela região e o que pode acontecer. Se vai ter chuva, se está ventando muito ou não, naquela região do céu onde estão as nuvens, se tem o risco de ter um temporal gigantesco com trovoada, raios. Existe uma ciência, existe um conhecimento por detrás de tudo que existe. E quando a gente olha e contempla e começa a pensar na dinâmica das coisas, na termodinâmica das coisas, na bioquímica das coisas, na química, na física, na biologia, isso tudo integrado, essas ciências todas se convergindo umas nas outras, quando a gente para pensar no potencial do nosso cérebro, que fazendo uso dos nossos olhos processa essa informação toda que está do lado de fora e traz para dentro de nós e toca a nossa alma, esse cérebro que produz vários hormônios que deixam a gente feliz ou triste ou hiperestimulado. É tanta riqueza que existe na vida, nas coisas que são, nas coisas que existem, que ao perceber essa riqueza, seja com os olhos para quem vê, seja com os ouvidos para quem ouve,
seja para quem toca, para quem fecha os olhos e percebe a temperatura do lugar, a textura. Olha que coisa rica e maravilhosa, que coisa próspera. Existe um tipo de meditação chamada mindfulness, onde você se coloca em estado de presença, no aqui e no agora, onde você pode fechar os olhos e prestar atenção no que está acontecendo ao teu redor, no que está acontecendo contigo. Você pode sentir o teu corpo, pode prestar atenção na sua respiração, pode prestar atenção nos seus músculos, se tem algum músculo dolorido, tenso. Pode prestar atenção nos sons ao teu redor, desde os sons mais próximos até os sons mais distantes. Quando você coloca a sua atenção no momento presente, no aqui e agora, e para prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Estou fazendo isso agora, embora esteja falando contigo, segurando o celular na mão por causa do aplicativo que está gravando a minha voz. Eu estou de olhos fechados e estou percebendo o mundo ao meu redor enquanto eu falo contigo. Continuo ouvindo a cigarra, latidos de cachorro ao longe, passarinho, o som do vento farfalhando as folhas do coqueiro e de algumas árvores aqui perto. Uma mosca que passa voando rápida. Experimenta fazer agora, se você tiver com tempo disponível. Fecha teus olhos, dá uma pausa aqui nesse áudio. Fecha os teus olhos, presta atenção na sua respiração, presta atenção no que está acontecendo ao teu redor. Ouve, se coloca nesse momento presente. Quando a gente se coloca no momento presente, quando a gente respira fundo, respira pelo nariz, solta pela boca. Quando a gente faz esse exercício de respiração, de puxar pelo nariz, vai puxando e solta pela boca. Quando a gente procura fazer isso umas 2, 3, 4 vezes seguidas, o cérebro vai diminuindo a velocidade do pensamento, vai diminuindo a produção de cortisol, que é aquele hormônio que deixa a gente um pouco estressado. Quando a gente se coloca no momento presente, a gente consegue perceber o que é que está acontecendo ao nosso redor e também começa a ficar mais sensível para ouvir e notar e sentir o que é que está acontecendo dentro de nós. E isso tudo é uma riqueza. Perceber o teu ambiente ao redor, perceber o seu ambiente interno, se perceber no teu corpo, isso é um tipo de riqueza. Porque isso é a vida real, isso é a vida. E a vida é uma riqueza. A vida está viva, ela se move. E esse movimento é uma prosperidade, é um tipo de prosperidade. Quando você se conecta com você mesmo, com seu pensamento, quando você percebe as ideias que estão fluindo dentro da sua cabeça como se elas fossem um rio, isso é um tipo de prosperidade, isso é um tipo de riqueza. Porque daí você começa a perceber os teus recursos internos, o tipo de riqueza que você tem, o tipo de capacidade que você tem. Quando você começa a perceber o tipo de capacidade que você tem, o tipo de recurso que você tem, quando você começa a perceber no seu ambiente ao redor quais são as coisas que estão disponíveis para que você possa desfrutar delas, qual é o benefício das coisas ao redor. Estou falando contigo, estou olhando aqui para uma plantinha chamada alfavaca. E essa plantinha, ela é cheirosa. Quando eu estendo a minha mão, toco nela, esfrego a minha mão nela, a minha mão vem aromatizada, ela vem com o cheirinho dessa planta. E esse cheirinho, ele causa dentro de mim, no meu organismo, no meu cérebro, ele causa um impacto positivo, saudável. Eu não sei em qual lugar do quintal aqui tem alecrim, mas a minha mãe plantou há um tempo atrás alecrim, e há um tempo atrás eu ia lá no alecrim, metia a mão no alecrim, esfregava a minha mão nele, fechava os olhos e cheirava o cheiro do alecrim na minha mão.
E eu sei que ao cheirar o alecrim, o nosso cérebro, ele dá um boom, ele dá um start, é como se fosse tomar um energético. Tanto é que existe a aromaterapia, que é uma terapia baseada nos aromas, nos cheiros, nas fragrâncias, nos perfumes. E a natureza nos oferece cheiros desagradáveis, para que a gente se afaste porque tem alguma coisa nociva, e cheiros que dá vontade de ficar sentindo mais, que nos deixam felizes. Voltando essa plantinha que eu falei aqui na frente, que agora, por incrível que pareça, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Essa plantinha ela pode servir para chá, ela pode servir para tempero de carne. Ela tem essa utilidade para a vida. Ela saboriza a carne, ela tempera a carne. E o chá dela também é bom para a saúde. Olhar para essa plantinha, conhecer qual o potencial que ela tem para me curar, ou me alimentar, ou me deixar mais feliz com o sabor da carne, é riquíssimo, isso é vida. Eu posso pegar essa plantinha, pensando de uma forma muito materialista, muito superficial, posso pegar essa plantinha e entender como ela gosta de ser tratada, qual tipo de nutriente ela precisa para adubar, e eu posso multiplicar várias e várias e várias mudas para vender essas mudas ou para preparar as folhas dela como chá ou como tempero, e eu posso comercializar, eu posso vender para as pessoas, eu posso gerar dinheiro por meio de um negócio com essa plantinha, ou com outras que tem aqui pelo quintal. Eu posso usar essas plantinhas que tem pelo quintal para abençoar a minha vida, em termos de saúde, em termos de nutrição. Minha mãe gosta de punk, sabe o que é punk? São plantas alimentícias não convencionais. Por exemplo, quando a gente vai no mercado e compra couve, compra alface, compra bertalha, chicória, cheiro verde, cebolinha, essas plantas, elas são alimentícias, você pode comer essas folhas. Mas existem outras que também podem servir de alimentação, mas elas convencionalmente, comercialmente, não são conhecidas, não são vendidas, não são muito valorizadas. Vou dar um exemplo. Existe uma planta chamada Oropronobis. Hoje ela é valorizada. Há uns 10, 15 anos atrás, ela não era tão conhecida e tão valorizada pela sua capacidade nutricional. E daí quem conhece as plantas e sabe o benefício que elas trazem para a nossa vida, vão trazendo esse conhecimento. Hoje em dia, graças a Deus, graças ao ser humano, nós temos a tecnologia da internet para compartilhar conhecimento e informação, para multiplicar, para potencializar, para prosperar a vida, a informação, o conhecimento, a sabedoria. E daí se torna mais fácil ter acesso a essa riqueza que existe na natureza, na ciência, no conhecimento, dentro de nós. Quando eu abro a minha boca e começo a compartilhar essa reflexão aqui, como se nós estivéssemos desfrutando da nossa amizade aqui, tomando um café no quintal e conversando sobre as coisas da vida. Quando eu faço isso, eu estou tirando uma porção de riqueza que tem dentro de mim e compartilhando contigo. Estou me lembrando do Joe Vitale. Joe Vitale escreveu um livro que está até lá em cima da mesa, chamado Milionário Consciente, onde ele fala sobre o poder que nós temos de gerar riqueza na vida, gerar bens materiais, gerar experiências materiais prazerosas, que custam dinheiro, que custam riqueza material, começando pelo nosso interior, pela nossa mentalidade, pela nossa mente e emoções, pela nossa frequência, pela nossa sintonia com uma dimensão metafísica, aonde nós vamos, como alguns dizem, usando a lei da atração, trazer para a nossa vida aquilo que nós queremos materializar. E ele fala muito sobre isso, sobre essa prosperidade metafísica, sobre essa riqueza que nós podemos manifestar na vida a partir do momento em que nós vamos tendo contato com o nosso interior, olhamos para a nossa mentalidade, transformamos a mentalidade, tirando
a escassez e trazendo a prosperidade, trazendo a abundância, reprogramando a nossa mente, tirando a ideia de eu não tenho nada na vida. Tô lembrando do Joe Vitale porque ele me disse, olha, eu assistindo o vídeo dele no YouTube, ele comentou que num determinado período da vida dele, ele foi buscar um emprego numa determinada cidade, vindo de longe, tendo tirado todas as economias dele para investir na viagem, no emprego, e quando ele chegou lá não tinha mais emprego. E ele se viu perdido na vida e acabou vivendo como morador de rua durante um período de tempo. Ele acabou mendigando, desesperado, com a mente solta, perdida, sem rumo, sem identidade. Ele passou na vida dele durante um período vivendo como quem não tem nada. Mas aos poucos ele foi se movimentando, ele buscou uma biblioteca, foi lendo os livros que tinham na biblioteca, e ele foi lendo sobre prosperidade e riqueza, e foi tendo contato com aqueles pensamentos que diziam, olha, a riqueza começa dentro de você. E ele perguntou, mas como assim? Como é que eu posso ser? Estou falando com as minhas palavras, tá? Se você for procurar Joe Vitale no YouTube, talvez você encontre esse vídeo. E ele falou, como assim? Mas eu não tenho nada. Mas o que é que você tem disponível perto de você, contigo, já em você? E aí ele disse que tinha um papel, tinha uma caneta. E ele começou a pensar sobre a caneta. Eu tenho uma caneta. Essa caneta tem um potencial de fazer o quê? Eu posso escrever um poema, posso escrever uma música, posso escrever uma carta de amor para alguém, eu posso escrever uma história e transformar num livro e vender o livro para as pessoas. Posso escrever essa composição musical e vender ela para um cantor que vai cantar para milhares de pessoas e fazer muito dinheiro com isso. Uau, eu tenho uma caneta! Que potencial imenso essa caneta representa! Eu estou dramatizando um pouquinho o que eu ouvi a respeito do Joe Vitale compartilhando essa reflexão a respeito de como a riqueza já está disponível para nós nas coisas disponíveis ao nosso redor, ao nosso alcance. A minha ideia inicial era falar para você que o céu está azul de uma maneira tão linda que você pode abrir teus olhos e ver. Mas se você não tem os olhos para ver, você pode ouvir o vento mexendo as folhas das árvores, você pode ouvir as pessoas, você pode ouvir uma música, você pode ouvir uma aula. Existem pessoas que não têm visão, mas elas têm audição. E ainda sem a visão, elas conseguem realizar na vida tantas coisas maravilhosas. Tem gente que enxerga, mas não ouve. E precisa se adaptar, e ainda assim isso é uma riqueza. Agora, se você enxerga, se você ouve, se você pode colocar uma comida na sua boca e sentir o paladar, com o paladar você pode sentir o sabor, isso é riqueza. Eu lembro que durante o ano de 2020, 2021, quando aqui no Brasil muitas pessoas tiveram Covid, algumas perderam o paladar, elas não conseguiam sentir o sabor das coisas por conta da doença. E para algumas pessoas isso foi terrível, comer várias coisas que elas gostavam, mas não sentir mais o sabor. É como se elas tivessem sido roubadas de uma riqueza que elas sempre tiveram, mas talvez nem tenham percebido. Você tem riquezas disponíveis para você hoje, riquezas que o dinheiro não compra. Você pode sentir o cheiro das coisas, o sabor, você pode sentir o calor e o frio na pele. Você pode ouvir, você pode ver, você pode pensar o que você quiser, você pode imaginar o que você quiser. Se eu falar para você imaginar uma vaca amarela comendo uma maçã, mordendo a maçã assim na boca, mastigando a maçã, inevitavelmente você vai imaginar a vaca amarela mordendo a maçã. E de qual cor é a tua maçã? Vermelha ou verde? Talvez você tenha imaginado uma maçã vermelha. A maior parte das vezes que nós vemos uma maçã, pelo menos aqui no Brasil, as maçãs são verdes ou são vermelhas. Enfim, nós temos essa capacidade de nos comunicar uns com os outros e fazer com que os outros enxerguem aquilo que está dentro da nossa cabeça ou aquilo que se passa no nosso coração. E isso é uma riqueza, a comunicação é uma riqueza. Nós podemos conduzir uns aos outros, liderando, formando equipes, fazendo um trabalho juntos. Se eu faço um trabalho sozinho,
eu tenho um determinado tipo de recompensa, de produtividade. Mas se eu chamo 2, 3, 4, 12 pessoas para fazer um trabalho em conjunto, cada um na sua função, no seu talento, executando de maneira organizada um determinado propósito, o resultado é muito maior, a riqueza pode ser muito maior. A riqueza de produção de ideia, de relacionamento, de piada, de brincadeira, de diversão, de trabalho, serviço, lucro, faturamento, enfim. Esse podcast está ficando um pouquinho longo, mas profundamente rico e próspero. A minha intenção aqui é que você possa enxergar a riqueza que você já possui. A minha intenção aqui é que você possa começar a enxergar a vida de uma maneira diferente. O Joe Vitale descobriu que, de fato, a riqueza começava dentro da mente dele. A partir do momento que ele percebeu o quanto de riqueza que ele já tinha dentro dele, ele começou a colocar essa riqueza para fora. Ele começou a fazer a ponte entre o que ele sabia, o que ele aprendeu e o que as pessoas precisavam aprender também sobre a vida. Coisas que ele não sabia, que ele passou a perceber, ele foi compartilhando com quem nem sabia que aquilo existia. E isso foi transformando a vida dele. Ele foi descobrindo como acontecem muitas coincidências de pensar uma coisa, aquela coisa acontece depois de um momento, de atrair para a vida dele aquilo que ele gostaria de viver. E nós temos uma riqueza tão profunda na espiritualidade, ao entrarmos em contato com o Criador do universo, da natureza, um ser que não existe. Deus não existe. Eu quero deixar isso muito claro. Deus é real. O Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do universo inteiro, ele é real. Mas ele não existe. Porque aquilo que existe pode ter um começo, meio e um fim. Estou filosofando aqui só para brincar um pouco. Só para balançar, chacoalhar essas riquezas que nós temos, só para multiplicar um pouquinho mais a tua capacidade de percepção. Você tem uma riqueza dentro de você. As pessoas que você ama são uma riqueza que o dinheiro não compra, inclusive. As pessoas que te amam também. As pessoas que você ama são uma riqueza. As pessoas que amam você também são uma riqueza. A riqueza do amor, do afeto, do carinho, do se sentir bem, feliz. Amar é uma riqueza. Amar é uma forma de prosperar a vida, de colocar a vida em movimento. O silêncio é uma riqueza. Quando você tem a oportunidade de estar em silêncio, a tua atenção pode se concentrar melhor em algo que você queira. Seja num projeto, seja nas suas emoções, no seu pensamento, seja na voz de Deus falando contigo. Você pode prestar atenção numa música, quando em silêncio você a toca. Você pode experimentar um instrumento musical, um piano, um violão, um sax. Você pode experimentar fazer música se você quiser. Essa capacidade artística musical é uma riqueza. Você pode desenhar, pintar, esculpir, fazer dança, fazer uma comida gostosa, arte culinária, gastronomia. Você pode escrever uma história, ouvir uma história, interpretar uma história como se fosse um contador de história, uma atriz, um ator. Você pode produzir um filme junto com uma equipe, filmagem, figurino, cenário. A vida é tão rica e próspera, existem tantas possibilidades de fazer tanta coisa, existe a possibilidade de fazer tanta coisa feliz, alegre, que desperta a nossa paixão, que nos deixa bem. Você pode exercitar o seu corpo, praticar um esporte, você pode muitas coisas na vida, existem muitas possibilidades. Você é uma pessoa rica e próspera. Esse áudio é para dizer que você é uma pessoa rica e próspera. Você só precisa perceber com mais clareza aonde é que estão as suas riquezas, onde é que estão os seus tesouros, os seus potenciais de realização, onde é que estão os recursos já disponíveis para você.
E para finalizar, se você quiser mais conteúdos profundos de reflexão, de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de revelação, me siga. Entre em contato comigo, me manda um direct, comenta nas minhas postagens. Vamos fortalecer e aumentar esse movimento indo em direção à vida, à prosperidade, à riqueza interna e externa. Vamos desfrutar da sabedoria como um caminho para viver melhor. E até mais. E forte abraço.